Na natureza, nervosa e emocionante, cada decisão é uma questão de vida ou morte. Algumas criaturas, como os ursos, confiam em sua pura força para dominar, mas às vezes, até mesmo os mais poderosos cometem um erro fatal. Atacar o animal errado pode transformar o caçador em presa, e para esses ursos, um único erro de cálculo pode levar a uma lição brutal e custosa. Hoje seremos testemunhas de momentos em que a arrogância encontra a realidade e as consequências estão longe de serem perdoadoras. Em um canto tranquilo da floresta, tudo estava em calma até que surgiu um urso negro. Ele estava pronto para enfrentar seu oponente, o rei da selva, um leão macho. Desde o primeiro momento em que se encararam, ficou claro que uma batalha épica estava prestes a acontecer. Após o primeiro golpe do leão, o urso ficou de pé sobre as patas traseiras, e com a confiança de quem acabou de sair da academia, lançou o primeiro soco no leão. Esse foi um erro grave, pois só serviu para enfurecer o grande felino, que estava pronto para dar uma lição ao urso. Seguiu-se uma série de confrontos intensos e emocionantes, como se estivessem participando de uma luta livre e selvagem. Em determinado momento, o urso se encontrou jogado no chão e imediatamente percebeu que o leão era um rival mais difícil do que esperava. Pensou consigo: bom, acho que já chega por enquanto, e começou a correr como um atleta. Nos 100 metros olímpicos, o leão o perseguiu por alguns instantes, mas logo deixou ir. Não há dúvida de que o rei da selva foi o vencedor desse combate. E agora, pessoal, estamos vendo dois dos predadores mais impiedosos da natureza. Uma cena que todos estavam esperando: um puma veloz e aguerrido contra um urso pardo. O urso parecia estar procurando uma refeição fresca quando, de repente, avistou dois filhotes de puma e decidiu ir em direção a eles. Mas o que o urso não sabia é que essa puma acabará de se tornar mãe e não deixaria ninguém se aproximar de seus filhotes. Enquanto o urso se aproximava dos filhotes, viu a mãe puma à sua frente e, com um movimento friamente calculado, decidiu correr em sua direção. Mas o que aconteceu? A puma rapidamente saltou e foi para o topo da colina. Bom, vamos ver quem ganha essa batalha crucial. A mãe puma, que protege seus filhotes com dentes e garras, contra o urso faminto. A luta começou. Primeiro o urso fez um movimento giratório com a cabeça, e então a puma, como uma karateca, desferiu golpes rápidos e procurou o ponto para o golpe final. Com um movimento genial, mordeu a cabeça do grande urso e se manteve nessa posição por alguns segundos. Mas então o urso se sacudiu de um lado para o outro e forçou a puma a recuar. Foi uma luta entre táticas e força bruta. A puma conseguiu dissuadir o urso de sua tolice. Depois de gastar muita energia, o grande urso percebeu que essa luta não valia a pena e decidiu fugir. A puma o perseguiu por alguns segundos, mas logo a vimos novamente em seu território, alegre por sua vitória indiscutível. Em um dia tranquilo no quintal, um cachorro estava sentado em silêncio, aparentemente imerso em seus pensamentos. Mas, de repente, saiu da floresta um urso negro como um ninja sem camuflagem. O cachorro começou a latir feroz e, incessantemente. O urso faminto, com um olhar que dizia só estou procurando um sanduíche de frango saboroso, seguia em direção ao galinheiro do dono da casa. Cachorro notou a intrusão do urso em seu território e seus latidos de inquietação aumentaram, como se dissesse: ei, grandalhão, aonde você pensa que vai? O urso parou um momento, pensou: talvez eu devesse dar a volta, e imediatamente continuou em seu caminho. O cachorro guerreiro, ao ver a indiferença do urso, latiu continuamente como um ônibus sem freios, sem desistir e realmente exaltado, como se dissesse: essa luta começou, então deixe-me te ensinar uma boa lição. Atacou o urso como um comandante no campo de batalha, como dizendo: vá embora e nunca mais volte. No final, o urso desistiu e fugiu de volta para a floresta. Em um dia escaldante de verão, uma mamãe urso e seu filhote já crescido foram até um lago para saciar sua sede e escapar do calor.
mas não tinham ideia de que um tigre, mal-humorado, os seguia. Quando os ursos perceberam sua presença, as coisas rapidamente ficaram tensas. O tigre lançou o primeiro golpe, ou melhor, a primeira garra, se jogando sobre a ursa. Mas a mamãe urso não era nenhuma novata. Conseguiu se livrar do tigre e contra-atacou com um forte golpe. Curiosamente, o filhote de urso, que era tão grande quanto sua mãe, mas agia como um trintão que ainda vive com a mamãe, apenas ficou ali olhando, sem ajudar em nada, como se estivesse assistindo a um filme. A tensão continuou aumentando. O tigre mordeu audaciosamente a cabeça da mamãe urso e, com um movimento de lutador profissional, a jogou no chão. Mas essa não era uma ursa qualquer, era uma mãe, defendendo seu filhote com dentes e garras. A luta se intensificou. Garras e dentes dominaram entre essas duas criaturas da natureza. Apesar de ter o corpo coberto de feridas, a mamãe urso lutou como uma verdadeira guerreira, sem recuar, e continuou a batalha até virar a situação a seu favor. O tigre logo percebeu que não podia tratar essa ursa como um animal qualquer. Preferiu fugir a ficar, e com medo, saltou na água, como um grande felino assustado. Um movimento heróico do tigre. A ação não fez mais que começar, então deixe seu like e inscrição antes de passar para a tão esperada batalha estelar. Um tigre aventureiro decidiu se aproximar sorrateiramente de um urso negro por trás, aparentemente querendo provocá-lo. O tigre se aproximou silenciosamente do urso, sem que ele percebesse, e começou a cheirar sua traseira. O urso ficou completamente chocado, impactado e furioso com esse movimento. Levantou-se sobre as patas traseiras, claramente muito agitado. O tigre pôde ver nos olhos do urso que as coisas estavam ficando feias e começou a fugir. O urso irritado o perseguiu furiosamente, mas após alguns segundos de perseguição, o tigre chegou até onde estava seu irmão. Quando o urso viu os dois tigres, percebeu que lutar contra ambos não seria conveniente para ele. Então, depois de pensar melhor, decidiu dar meia volta e fugir. Em uma vasta planície em um dia ensolarado e fresco na península do Alasca, estourou uma luta longa e sangrenta entre dois ursos machos gigantes. Esses dois estavam lutando pelo território durante a temporada de acasalamento, travando um duelo épico e selvagem. Olhem os músculos e a força desses caras, uma fonte de puro poder imenso. Colidiam como dois atletas profissionais, golpeando com todas as suas forças. Cada movimento era como um caminhão colidindo contra uma parede de tijolos em alta velocidade. Esses dois gigantes lutaram por quase 10 minutos, às vezes fazendo breves pausas, como se dissessem: irmão, espera um segundo, deixa eu recuperar o fôlego, depois continuamos. Os dois ursos estavam tão envolvidos no combate que o chão sob eles tremia com a intensidade da luta. Esta é uma das maiores e mais colossais batalhas de ursos na Terra. Ambos, apesar de feridos e exaustos, continuaram firmes até seu último suspiro. No coração do Parque Nacional de Yellowstone, um grande urso pardo estava procurando comida e, à distância, olhou para a câmera como se quisesse se aproximar do cinegrafista para satisfazer sua fome. Mas, esperem, de repente, um grupo de lobos audaciosos se aproximou. O urso se levantou para ver o que estava acontecendo. Parecia que ele havia decidido ensinar uma lição aos lobos como um valentão em um beco. Mas, dessa vez, os lobos se uniram e decidiram desafiar o urso. Depois de cercá-lo e encurralá-lo, o urso pareceu irritado e perguntou: o que está acontecendo aqui? Os lobos responderam: nada, só viemos dizer que este é o nosso território, sabe? O urso, que inicialmente se deixou enganar por seu próprio tamanho e agia com arrogância, agora se encontrou na situação oposta. Os lobos o importunaram tanto que o urso tomou a decisão mais sábia: correr. Os lobos conseguiram persegui-lo até as árvores para continuar o incomodando. Às vezes, mesmo sendo um grande urso, você não está livre de ser humilhado por rivais.
inferiores a você. Um jovem urso e um cachorro valente se enfrentaram. O jovem urso tentou se impor e assustar o cachorro desde o começo. Provavelmente queria dizer: eu sou o chefe. Aqui, sente-se. Mas, esperem, esse era um cachorro intrépido e corajoso, que não temia uma briga com o urso. Quando o urso começou um ataque simulado, o cachorro não apenas não recuou, como latiu ainda mais forte e avançou, forçando o urso a recuar. O urso inteligente rapidamente percebeu que esse era um cachorro de verdade, e que não poderia mexer com ele. Lentamente e silenciosamente, abaixou a cabeça e tentou escapar da situação. O cachorro, agora ainda mais corajoso, olhou para trás em direção ao dono por um instante, como se pensasse: cadê o reforço? Ao lado do dono havia outro cachorro, o que fazia parecer que havia dois cães presentes nessa cena. Se analisarmos logicamente, o jovem urso tomou a decisão mais sábia, porque, se tivesse lutado com aquele cachorro, era possível que o outro cão também tivesse interferido. Que um cachorro espante um urso apenas com latidos não é algo que se vê todos os dias, mas se você acha que isso foi surpreendente, ficará de queixo caído quando assistir às batalhas que estão no vídeo que aparece na tela. Aqui, como na natureza, não há segundas chances, clique agora ou perca para sempre. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, caso contrário, talvez nunca mais nos vejamos.